Arquiteturas P2P, né, pessoal, que seria uma continuação também dessa camada de aplicação. A gente já viu um pouquinho disso no começo da disciplina, né? O P2P quer dizer, P2P quer dizer P2P ou para a pau, ponto a ponto, que é, na verdade, você fazer troca de dados entre hosts sem a necessidade de um deles ser dedicado, ser um servidor, né? Inclusive, essas hierarquias, essas relações, elas podem ser espontâneas, elas podem se formar durante a execução da aplicação. Não precisa estar pré-determinada a arquitetura, quem vai servir, quem vai ser o cliente, né? Então, você muda um pouco o conceito, você descentraliza, né? Então, normalmente aqui, por exemplo, do lado esquerdo, a gente está vendo a arquitetura padrão, você tem a nuvem, um bocado de servidor lá, tudo no mesmo lugar, e aí você tem vários clientes acessando, o servidor, ele é mais potente, está sempre esperando, tem um endereço conhecido, os clientes são menos potentes, né? Já no modelo P2P, não é bem assim, você pode ter hosts intermediários fazendo a comunicação, os hosts com menor capacidade de processamento podem estar trocando informação entre eles, né? Esse conceito, ele surgiu por volta do ano 2000, assim, ganhou corpo, vamos dizer assim, e os primeiros P2Ps, eles eram parcialmente descentralizados, certo? Existia um servidor para fazer determinadas coisas e depois havia uma troca de informação direta entre os peers, né? O que era interessante era a ideia de cooperar, né? A cooperação. E o valor de uma solução, vamos dizer assim, P2P, ele estava muito no tamanho da rede de usuários que ele tinha, né? O conceito de rede social, que nasceu um pouco depois, ele, de uma certa forma, ele começou a pegar um pouco essa ideia de cooperar, trocar dados, né, entre os usuários, oferecer capacidade de processamento das máquinas para isso, tá? Quem é que sabe aí, pode dizer o nome de um dos primeiros serviços P2P que fez muito sucesso? Acho que a maioria de vocês nem era nascido. Não, acho que né, é redes, né? Não é possível que tenha gente com menos de 20 anos, mas é possível. Né? Bom, tá, coloca aí um dos primeiros serviços, né? O P2P ideal, o que é que seria, né? Todo mundo pode agir como cliente e servidor. O cliente, para ele participar da rede, ele paga acesso fornecendo dados da máquina dele, ou então processamento, coisas desse tipo. Não tem um coordenador central, então eles se encontram, né, os nós. Não tem um banco de dados central, não tem um ponto único de falha. Esse seria o mundo ideal, totalmente descentralizado. A gente sabe que não é bem assim, né? Por exemplo, o torrent precisa ter um tracker, né? Ou, existe a ideia do trackless, usando DHT, mas de qualquer forma existem algumas estruturas, nós mais capacitados para poder trocar informação, né? Outra coisa importante, a Rafael disse que tem 20 e não sabe. Não, Rafael, mas é exatamente isso, né? Já tem muito tempo. Quem é mais velho tem mais chance, né? Por exemplo, o Pedro aqui, eu não sei qual a idade dele, mas ele acertou, né? Um dos primeiros serviços P2P que fez sucesso foi o Napster, né? Na verdade, até o conceito que existia na academia, mas foi depois do Napster que a coisa realmente ganhou corpo, né? Então, nenhum peer teria visão global, ele não sabe quantos nós existem na rede, como alcançar todos, existe lá uma maneira de descobrir os nós, né? Outra coisa, você não pode confiar em ninguém, porque podem ter nós maliciosos, né, dentro da rede. E o comportamento de como vai funcionar esse negócio todo vai depender das interações locais, certo? Qual é a grande vantagem do... O P tem 19, então eu errei, Pedro. Você começou muito cedo a baixar arquivo, vamos dizer assim, que legais, né, na internet.
qual é a grande vantagem do P2P, né? Uma das coisas que chama a atenção, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, é que você divide bastante o processamento e a banda. Então, vocês imaginem, a Blizzard vai botar um jogo, né, no ar, e aí ela diz, ó, lançamento meia-noite dessa semana. Por sinal, acho que essa semana tinha um lançamento de uns jogos bons aí. Não sei se era o Last of Us, que é essa semana, o 2, né, que ia sair. Então, aí bota pro pessoal, por exemplo, baixar esse jogo. Por mais que ele coloque super servidores, muita gente indo atrás vai acabar sobrecarregando a máquina, que é essa linha azul que a gente está vendo aqui, ó. Aumentando o número de usuários, o tempo de resposta vai aumentar de forma linear até exponencial, dependendo, pode gerar um gargalo e tudo. Já no P2P, como os nós, eles vão pegar pedaços das coisas e eles mesmos vão servir esses pedaços depois, eles acabam dividindo esse gargalo, né? E aí, essa distribuição faz com que esse tempo de resposta, ele não varie tanto, ele não vai subir. Obviamente que, teoricamente, se a gente imaginar, se eu botasse 1 milhão de pessoas na rede, eu ia conseguir tornar instantâneo. Não é bem assim, porque existe um limiar, né, de como isso vai funcionar. Mas, em teoria, quanto mais nós, melhor. Mas, se você adicionar depois de um determinado alfa, não vai fazer tanto efeito assim na distribuição final, certo? Esse gráfico aqui, pessoal, aqui interessa para muitas empresas dessas que fazem distribuição de arquivo em utilizar P2P. Então, por exemplo, o Facebook usa o BitTorrent internamente para distribuir coisas, exatamente para evitar gargalos, né? E existem também outras soluções de P2P que são utilizadas pelas empresas para distribuir processamento, tá? Interno e arquivo por causa desse tipo de vantagem, certo? Bom, deixa eu pular um pouquinho isso aqui, depois a gente volta na próxima aula, só para eu falar de 2 tipos que é o fórum de hoje, certo? Depois vocês vão, pegam esses slides, vocês vão clicar nesse link aí, ele mostra como é que é o funcionamento do Napster, tá? Mas como é que era a ideia lá do Napster? Você tem um servidor, eu não sei se tem um desenho aqui, não tem. O Napster, ele tem um servidor, tinha, né, um servidor central, e aí os clientes entravam, se logavam nesse servidor e diziam, ó, cara, o meu IP agora é esse. E eu tenho esses arquivos aqui. Então, sei lá, eu tenho esse disco aqui do El Chan, né? Estou tentando lembrar de cor dessa época aí. Tenho esse disco aqui do El Chan, eu tenho aqui essas músicas aqui do Charlie Brown Jr., sei lá, tenho esses filme aqui do X-Men, o primeiro filme, né? Se bem que acho que não é tão depois, né? Não é tão assim no ano 2000, mas deve ser, por aí. Primeiro filme do X-Men recente, né? E aí, um outro usuário, ele entra, e aí lá no servidor do Napster, ele vai fazer busca. Bonde do Forró, Bonde do Tigrão, Fala Mansa, pronto, é isso mesmo, galera. Então, o cara entraria no servidor e faria uma busca assim, cara, eu quero baixar o arquivo do Fala Mansa. Aí ele ia olhar lá quais são os peers que tem Fala Mansa, e ele ia te dar um que tivesse online e não tivesse ocupado. E aí o cliente, então, ia fazer a aquisição direto para ele. Então, veja, tinha vários problemas aí, né? Se esse cara tivesse uma conexão ruim, ou se ele caísse, tu não ia conseguir baixar o arquivo inteiro, né? Por isso que depois o pessoal criou a ideia de dividir em pedaços, né? Os arquivos, né? Para exatamente os chunks, né? Para você fazer esse download pedaço por pedaço, ou então continuar. Também a gente entrava e colocava arquivo com um nome, mas na verdade a informação era outra, era vírus, por exemplo. E aí
pessoal criou a ideia de botar checagem com funções hash para o cara saber que era o mesmo arquivo. Aí foi evoluindo, né? Mas tudo começou aí com a ideia do Napster, né? Bom, nesse caso lá, a busca era centralizada. Então, todo mundo se conectava ao servidor e oferecia os seus metadados e depois a troca é entre os peers. E isso aí foi um pecado, era um pecado porque facilitava a interdição, porque de uma certa forma o Napster estava, sim, permitindo que as pessoas trocassem arquivos ilegais, né? Ele detinha essa informação lá de quem tinha os arquivos e permitia essa troca, né? E aí foi processado e tudo. Se vocês entrarem lá hoje, ele é um site ainda existe, ele é um serviço de música paga, né? Para você ver como mudou, né? E o cara que fez o Napster é o cara que aparece depois lá no filme do Facebook, né? Ele foi um dos sócios do Facebook e tudo. Quem vocês já assistiram a Rede Social, o filme que conta a história do Facebook, além do filme ser muito bem feito, vale a pena, assim, porque a história é fortemente baseada em fatos reais, né? Bom, para a gente terminar a aula de hoje, uma outra técnica que surgiu foi a ideia do Flood Based Service Location, tá? Que é, por exemplo, o caso do GNU-Tela. Qual é a ideia desse? Você não tem um servidor central, certo? Você conhece alguns vizinhos. E aí você mandava a consulta para esses vizinhos que você conhece. Se ele tivesse o arquivo, ele te respondia. Então, sei lá, me dá o Fala Mansa. Aí ele ia lá e procurava. Se tivesse, ele te respondia. Se não, ele poderia repassar essa consulta para os vizinhos dele. Então, isso ia inundando, né? A requisição vai inundando a rede até chegar no nó que tem o documento ou não, certo? Depois disso, o pessoal foi acrescentando, por exemplo, como é o caso do Emule, você tinha servidores que te davam alcance a outras redes, né? A outras redes de usuário. Então, era muito interessante esse tipo de aplicação. Você estava lá aqui utilizando, aí a busca não te retorna nada, aí do nada aparecia várias, porque ele encontrava um cara que conhecia muita gente que tinha aquele nicho de arquivo que você estava procurando, né? Então, é uma evolução do GNU Flooding, tá? Para o fórum de hoje, eu quero que vocês respondam exatamente quais são as vantagens e desvantagens do modelo de inundação em relação ao Napster, tá? E aí, como vocês poderiam pensar em soluções para diminuir essa quantidade de mensagens que a inundação ela manda, tá? Quero que vocês respondam isso lá no fórum de hoje.